A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura, hoje 16 de março de 2023, e eu quero falar um pouquinho ainda estudando Gênesis. Estamos estudando Gênesis, capítulo... Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Gênesis capítulo 7. E ontem nós estudamos do versículo 6 ao versículo 24. E fizemos um paralelo, para quem ouviu o áudio de ontem, um paralelo entre Noé construindo a arca, Moisés subindo o monte e Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dentro do estudo de Gênesis é que Noé, quando ele construiu a arca estava tipificando, simbolizando e profetizando para Jesus Cristo. Porque quando Noé, toda a sua família e todos os animais entraram dentro da arca e veio o dilúvio destruindo toda a humanidade pecaminosa, não destruiu a terra, destruiu a humanidade e os animais que não estavam dentro da arca. A salvação de Noé, sua família e o casal de cada espécie de animal estava apontando para a salvação em Cristo. O ser humano hoje, quando entrega a sua vida a Jesus e Jesus vem habitar dentro do seu coração, ela está salva, liberta da escravidão do pecado e mantendo-se firme no Senhor, será salva também da destruição da terra, da agonia aqui na terra, na segunda metade da grande tribulação. Quando Moisés subiu ao monte, o monte estava apontando para subir para a intimidade com Deus. E as nuvens que rodeavam Moisés apontava para a manifestação de Jesus Cristo ali naquele monte para com Moisés. Então, a arca nós já estudamos, né? Apontando para Cristo. E a nuvem? Por que a nuvem, de fato, aponta para Cristo? Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 36 a 38. Diz assim: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, os israelitas não prosseguiam viagem. Só partiam no dia em que a nuvem se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo na nuvem. A nuvem continuava, só que com fogo, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Primeiro, o que direcionava o povo de Israel ali no deserto? A nuvem. Há um equívoco que diz que durante o dia a nuvem guiava e durante a noite era o fogo. Não. Durante o dia era a nuvem, durante a noite era a nuvem com fogo na nuvem. A nuvem não sumia em tempo algum. Então, o fogo era à noite, já que eles estavam no deserto, era para iluminar no meio da escuridão, para aquecer, porque à noite o deserto é muito frio, e para espantar os animais peçonhentos próprios do deserto que atacam durante a noite. Então, o fogo, ele ilumina, aquece e protege. Mas a nuvem é que guia. Então, a nuvem estava durante o dia e durante a noite.
E Jesus, ele é o nosso guia. Ele é a nuvem que nos guia durante o dia, nos protegendo do calor do sol, trazendo sombra. E é a nuvem que nos guia durante a noite, as noites da vida, trazendo proteção, livramento, luz e nos aquecendo. Porque nos momentos das escuridões da vida, são os momentos mais frios da nossa vida, onde precisamos do calor que Jesus traz. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 6, lá no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Por que eu botei esse texto? Para mostrar que uma das funções de Jesus como liderança, além de salvar, reinar, libertar, é também conduzir. Como a nuvem estava conduzindo lá no deserto. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, ele nos guia em toda a verdade de Deus e anuncia aquilo que está no coração e na mente de Deus. Só que Jesus, ele é a expressão exata de Deus e nós só podemos receber o Espírito Santo de Deus hoje em nossa vida e sermos cheios do Espírito Santo através de Jesus Cristo. E Apocalipse 7:17. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17 diz: Pois o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, que está no centro do trono, será o seu pastor. E ele mesmo os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, mostrando mais uma vez que a função de Jesus também é nos guiar. A nuvem também aponta para Jesus não só porque guia, mas também porque protege, que é outra função do Senhor Jesus sobre as nossas vidas como Salvador e Senhor, é nos proteger. Olha o que fala lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite, né? Então, aqui fala que no versículo 21, durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Então, no deserto, quando você vê nos filmes, eu nunca estive num deserto, né? Se bem que o Rio de Janeiro tem horas que parece um deserto, tamanho calor. Mas dizem que durante o dia no deserto o calor é tão intenso que eles usam vestimenta de manga comprida e enrolam a cabeça com tecido e chapéu justamente para proteger do intenso calor no deserto durante o dia. E a nuvem estava vindo sobre o povo de Deus no meio do deserto durante o dia para fazer sombra e protegê-los
do calor. Hoje, Jesus ele nos protege no meio do calor dos problemas, para que a nossa fé não seja queimada, para que não sejamos destruídos interiormente. Olha que fala em Êxodo 14, versículo 19 a 20. Diz assim: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Isto é, a nuvem protegeu os israelitas e cegou os egípcios, impedindo que os egípcios enxergassem de forma clara os israelitas para persegui-los e alcançá-los. Então, a coluna, houve momentos em que ela ia à frente, fazendo sombra e guiando, e houve momentos que a nuvem foi para trás, se colocando entre os israelitas e os egípcios para proteger os israelitas. Então, a gente vê aqui a nuvem exercendo a função de proteção contra o ataque dos inimigos. E é exatamente o que Jesus faz. Ele é o general do exército. Ele é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Ele é a expressão de Deus. E ele nos livra, nos protege, nos guarda em meio aos ataques dos inimigos das trevas. Também Jesus, ele nos protege recobrando o nosso ânimo. Olha o que fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Para os desavisados, Jesus falou que neste mundo que jaz no maligno, nós vamos ter aflições. E ponto final. Contudo, tenham ânimo. Apesar de passarem por aflições, tenham ânimo. Porque eu venci o mundo, eu venci esse sistema de valores mundanos. Jesus não recobra nosso ânimo nos mantendo numa bolha e dizendo que nós não vamos passar. Quem faz isso, essa promessa falsa, é a religiosidade. Jesus fala, vocês vão passar, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci na cruz e eu guardo vocês, eu livro vocês, eu fortaleço vocês, eu enxugo lágrimas, eu reanimo vocês. Né? Também Jesus nos protege, porque muita gente acha que Jesus proteger é impedir de passar. E não é. A proteção ela pode ser expressa por recobrar ânimo. A proteção pode ser expressa pelo consolo. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Assim como nós sofremos por amor a Cristo, também nós somos consolados pelo amor de Cristo. Também ele nos protege trazendo livramento. Também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, fala assim. Vou ler o 10 e o 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, né? A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, a paciência no meio da tribulação, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que eu tenho enfrentado, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição
perseguição eu já suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. O livramento foi não passar pelas perseguições, só que não. O livramento foi passar pelas perseguições e permanecer apaixonado por Jesus, fazendo a vontade dele, crendo nele, se relacionando com ele, pregando e anunciando a palavra. Esse é o verdadeiro livramento. Jesus também nos protege ensinando perseverança. Olha o que fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Fala assim. Vou ler o 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Cristo, com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Para reinar com Cristo tem que ter perseverança. Ninguém reina achando que é só vitória aqui na terra. Reinar é passar pelas lutas ao ponto que parece que vamos desfalecer, como o apóstolo Paulo já relatou, estive a ponto de desfalecer e desistir da própria vida, mas ele perseverou. Reinar é perseverar em Cristo e na vontade dele a despeito das lutas. Jesus também nos protege, como a nuvem protege, quando ele se compadece de nós. Olha o que fala em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha o que fala. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ei, você é desavisado? Você é ser humano? Então, eu e você temos fraquezas, mas Jesus, ele se compadece de nós. Mas, sim, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Assim, aproximemo-nos diante do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, não é acusação ou cobrança tirana, misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Cristão passa por momentos de necessidade. Jesus também, ele nos protege quando ele nos socorre no meio das tentações. Hebreus capítulo 2, versículo 16 a 18, diz assim: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda. Pelo contrário, os anjos são ministros de Deus para nos ajudar. Mas aos descendentes de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, eu estou estudando o Gênesis, e ele falou que ele seria pai de muitas nações, né? De uma grande multidão que inclui nós. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, está falando de Jesus, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que Jesus mesmo sofreu quando tentado, só que ele não pecou, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E para terminar, Jesus também, a exemplo da nuvem, como nuvem, ele nos protege. Eu estou mostrando que a nuvem aponta para Jesus. Ele nos protege e nos ensinando o que é verdadeiramente felicidade. Olha o que fala lá em 1 Pedro, e é o último texto, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quem há de maltratá-los? Desculpa, eu estou no 13, 4, perdão, capítulo 4, versículo 13 e 14. Mas alegrem-se à medida, olha para isso,
Alegrem-se à medida que vocês podem participar dos sofrimentos de Cristo. Ei, sofrer por amor de Cristo é motivo de alegria. Para que também, quando a sua glória for revelada, né, quando a igreja for arrebatada e ele então voltar, vocês exultem com muita e grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são muito felizes, pois o Espírito da glória de Deus, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém? Espero que esta palavra edifique grandemente a sua vida. Fica na paz e Deus te abençoe.